Bom, pessoal, enquanto eu não coloco aqui a apresentação, quando eu cheguei no evento, eu fui até o banheiro do camarim e falei, nossa, esse evento é muito inovador. Eu cheguei, sentei lá no troninho e tinha um iPad do lado. Eu falei, nossa, o pessoal deixou um iPad aqui para leitura e tal. Depois eu descobri que era de alguém que tinha esquecido no banheiro. Mas, nossa, eu falei, é a evolução, na verdade. Em vez de você ler revista, você fica com o iPad no banheiro. Meu nome é Juliano Kimura e eu gosto de música sertaneja. Meu apelido de infância é Perninha. Por que eu me apresento dessa forma? Foi uma coisa que eu aprendi, inclusive, em uma palestra de inovação. Porque quando você se apresenta dessa maneira, na verdade, você aproxima muito mais a pessoa e você cria muito mais chances de você fechar negócio com aquela pessoa. Muito pelo contrário, quando você fala, nossa, eu sou diretor executivo de tal empresa. E isso te distancia, em vez daquela pessoa, em vez de te aproximar. Quando você cria afinidade, fala de alguma coisa que você tem paixão, que você gosta de verdade, você aproxima essa pessoa. Eu não quero falar nem do meu currículo, ou o que eu fiz de legal, ou clientes que eu já atendi. Tá? Eu quero falar sobre a inovação invisível. A inovação que ela acontece no dia a dia das pessoas. E a gente, por várias questões, essa inovação do dia a dia, do cotidiano, ela não chega nas empresas, no meio profissional. Esse daqui é um gráfico da Buster Masteller, que diz que, antigamente, a notícia ela demorava 8 horas para ela sair no meio digital. Com a chegada das redes sociais, ela chega em meia hora nas redes sociais e na internet. Através de quem? Através de vocês. Porque você tem o aparelho, você tem o smartphone. Por que você não pode fazer a notícia? Você viu uma pessoa atropelada, você está na manifestação, tá? Você coloca o conteúdo em tempo real. E a gente cresceu em uma geração que era a geração da Globo e de meia dúzia de canais de televisão. E essa nova geração que está nascendo agora é uma geração que ela está sendo impactada por uma série de canais. Tá? E essa série de canais é games, é redes sociais, iPad, etc. Esse impacto, não só esses canais, então um LinkedIn, o Ning, um Orkut, tudo isso vai tornar as pessoas mais interativas. Então, a nova geração de profissionais vai ser mais interativa. Um Google Plus, que tem um Hangout, que você consegue fazer uma videoconferência e fazer reunião, por exemplo, com uma série de profissionais. Esse daqui foi o penúltimo conclave, E esse aqui foi o conclave, o último. Vamos ver de novo? As máquinas analógicas e todo mundo subindo conteúdo em tempo real, tirando foto, postando em suas redes sociais. Não chega, nada de chegar, tirar foto com a maquininha digital, depois chega em casa, descarrega no computador, sobe, depois... Não, tudo em tempo real. Qual é o impacto disso, não só no cotidiano das pessoas, mas dentro das empresas? O Paulo, ele palestrou, ele falou um pouco sobre o investimento da Coreia na parte de P&D. E isso me lembrou o seguinte, na Coreia, se a gente quer ver o futuro da internet, o futuro das redes, a Coreia é um bom exemplo. Tá? A partir da segunda série, eles já têm aula de educação na internet. Imagina uma criança de 7, 8 anos, que ainda está sendo alfabetizada, passar a utilizar a internet de uma maneira saudável. Eles estão ensinando isso na escola. Aqui a gente está anos-luz disso, estamos pelo menos uns 10 anos atrás. A gente está vivendo uma geração agora que é a geração multitarefas. São pessoas executando várias tarefas ao mesmo tempo. E agora está ocorrendo o quê? Um choque de gerações
que as pessoas não conseguem entender os novos profissionais que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, fica no Facebook, vê vídeo no YouTube e ainda trabalha, sabe? Ou está escutando uma música, um podcast. E isso vai acabar, aos poucos, desaparecendo. Né? Por quê? Porque essas crianças e essa nova geração vai crescer, né? E nem sempre vai demorar um pouco. Por quê? Porque eles ainda estão crescendo, mas eles estão aprendendo a gerir essa multitarefa, né, das pessoas. E enquanto a gente cresceu, eu tive gestores que é da nova geração, eu tive problemas de conseguir entender isso. Né? Esse daqui é o cérebro quando está lendo um livro. Esse aqui é o cérebro quando está fazendo uma pesquisa no Google. Tá? Então, é diferente, você usa diferentes competências. Você está pesquisando, você está pensando em variáveis. Né? Você está lendo um livro, você usa outras áreas do cérebro. O Jasper falou sobre a evolução tecnológica. Né? Isso aqui é um bom exemplo. Antigamente, 5 megas tinha meia tonelada. 5 megas não é nenhuma foto das que vocês estão tirando. Provavelmente a foto que está saindo agora tem pelo menos uns 20 megas, no mínimo. Né? Se for, talvez até mais. Né? E hoje a gente tem um pendrive, né? Nem hoje, isso em 2011, um pendrive que tem 256 gigas de memória, tá? Na ponta do seu dedo. Antes você transportava de avião. A mudança de comportamento, ela é necessária, tá? E as pessoas elas estão enxergando isso. A exemplo, inclusive, das manifestações aqui de São Paulo. A própria Igreja Católica percebeu isso. Né? Se a Igreja Católica percebeu, olha que interessante. Essa imagem aqui, eu vi ela a primeira vez, eu fui pesquisar e fiz uma pequena pesquisa para saber como que ela estava se propagando. Ela atingiu aproximadamente 5 milhões de pessoas em 3 horas. Tá? E ela era apenas essa imagem, e o texto da imagem era o seguinte: não preciso dizer mais nada. Então, nesse mar de informações, é muito difícil você dizer que você teve uma ideia. Quem aqui já teve uma ideia que achou fantástica? Essa ideia não te pertence. Porque quando a gente fala de tecnologia, essas ideias elas nascem em vários pontos ao mesmo tempo, né? Em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Por quê? Porque as pessoas veem as necessidades. Se a gente achar que o Facebook foi a primeira rede social, não foi a primeira rede social. Outras pessoas fizeram isso, em outros países. Né? Mas por uma série de acasos, né? Por estar em um país específico, e aí é uma coisa que, por exemplo, foi dito no início aqui do evento, que às vezes falta cenário, né? Falta a ocasião. Um Facebook só poderia ter nascido nos Estados Unidos, um Twitter só nos Estados Unidos, um Albert Einstein lá na Europa, e por aí vai. Então, a gente começa a perceber uma série de informações que podem ser utilizadas de uma forma interessante. Isso daqui é um acontecimento que chamou a atenção de sociólogos do mundo inteiro. Por quê? É um jogo virtual, um mundo virtual, em que ocorreu um problema, um bug, e vários jogadores começaram a morrer dentro do jogo. Um monte de gente começou a morrer. E o comportamento, o que chamou a atenção foi o comportamento que as pessoas tiveram, que seria exatamente igual ao comportamento do mundo real. Se a gente tivesse uma pandemia hoje, o que ia acontecer? As pessoas elas iriam se afastar dos centros urbanos, porque ninguém quer ficar doente. Então, elas começaram a se encontrar em vários locais diferentes. A gente viveu um período que a gente viu a morte do Orkut. E em uma época que o pessoal falava assim, nossa, o Orkut nunca vai morrer, ninguém vai para o Facebook. E eu era uma dessas pessoas, eu falava isso. A gente viu o nascimento, por exemplo, do Google Wave, que é uma plataforma que foi muito audaciosa, falou que ia mudar o mundo e mudar, por exemplo, substituir o e-mail, porque ia ser tudo em tempo real. Isso daqui não durou, morreu. A tecnologia que o Google criou ali
no Google Wave foi aplicada em outros produtos, não se perdeu. Então, acho que talvez uma das questões que a gente falou aqui e foi muito discutido, talvez esquecer um pouco dessa parte. Porque a pesquisa e desenvolvimento, na verdade, não se é perdido, ela pode ser reaplicada, pelo menos em âmbito tecnológico. A gente está passando por um processo que é um fenômeno que é a fadiga do Facebook. Vários blogs do mundo inteiro estão falando sobre a fadiga do Facebook. O que é essa fadiga? As pessoas estão cansadas já do uso das mesmas coisas. Hoje, inclusive, uma das redes que mais cresce fora do Brasil é o Google+. E aí, eu fiz uma pesquisa aqui. Eu fui no Google e pesquisei um bairro e pesquisei sobre lavanderia. Eu tive uma surpresa, né, quando eu fiz essa análise, por quê? Essa segunda parte aqui, ela me apareceu me indicando uma lavanderia. Eu falei, nossa, será que eles estão pagando? É praticamente metade da página de busca do Google. Eles não estão pagando. O que é isso daqui? Isso daqui é o Google+. Ele tem um Places no Google+, e ele tem esse display de graça. Tá? Agora, vocês imaginem comigo. Imagina se o Facebook ele influenciasse nos resultados de busca do Google. Muito bom. Oportunidades. O Google está fazendo isso, com o Google+. Ou seja, outros países já começaram a ver isso. Hoje a gente tem, por exemplo, empresas de pesquisa e desenvolvimento, que vocês, aqui do Brasil. E ontem eu conheci uma pessoa que trabalhava numa startup e perguntei, você comprou o Google Glass? Porque trabalhava com inovação. Google Glass é um óculos do Google que trabalha com realidade aumentada e quem pode comprar é apenas o pessoal desenvolvedor. São pessoas selecionadas. A gente tem várias iniciativas no mundo e tem pessoas, por exemplo, criando novas redes sociais de nicho, tá? Por exemplo, uma rede social que fala de artes marciais, uma rede social que fala sobre o time do Corinthians. E aí você fica mais abismado ainda quando você vê que qualquer pessoa pode criar uma rede social em menos de 15 minutos. Faz sentido desenvolver uma rede social só se tiver features, né, recursos diferentes do normal. A gente teve uma rede que se chamava Vine e permitia você compartilhar 6 segundos de vídeo. Tá? Diziam, vídeo é a evolução natural da comunicação, um dos grandes fortes. Né? E todo mundo estava olhando para o Vine. Vine, 6 segundos de vídeo, todo mundo compartilhando. O que aconteceu? O Instagram lançou 15 segundos de vídeo e já era uma plataforma consolidada com fotos. O que aconteceu? Os próprios usuários decretaram a morte do Vine. Eles começaram a tirar sarro. A realidade aumentada, que a gente hoje, por exemplo, tem uma tecnologia chamada Vuforia, da Qualcomm, né? Que é um SDK de desenvolvimento que vai permitir o uso de realidade aumentada acessando informações da nuvem. Isso vai popularizar, de uma certa forma, a realidade aumentada. A gente tem o Google Glass, que eu já comentei, e a gente tem várias iniciativas de startups, inclusive, eu nasci dentro de um coworking que me deu possibilidades de crescer, né, a minha empresa. A gente tem a compra do Facebook, o Instagram comprou o Facebook por $1 bilhão. E aí, uma das coisas que as pessoas estavam comentando aqui é realmente, o Brasil não tem nenhum case desse, de ter desenvolvido algo, por exemplo, na parte de tecnologia, para vender por $1 bilhão. Né? A gente tem o Waze. O Waze é o quê? É o encontro de duas tecnologias, o GPS colaborativo. E isso foi a inovação deles. Tá? Foi comprado pelo Google por $1,3 bilhões. A gente tem um menino, acho que é Cuiabá, de 12 anos, que desenvolveu um aplicativo. Tá?
A gente tem a compra do PayPal pelo eBay por 1,5 bilhões. Isso já é um pouco antigo. Mas a gente tem um menino de 8 anos que desenvolveu um jogo no Canadá. E é considerado um dos mais jovens empresários do mundo. A gente tem a compra do YouTube por 1,6 bilhões de dólares. E vocês acham que a gente, por exemplo, tem uma rede de compartilhamento de vídeo que, inclusive, foi lançada antes do YouTube, tá? E era aqui no Brasil. Só por curiosidade. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar. Então, esse é o verdadeiro valor da inovação. Bilhões. Bilhões é o verdadeiro valor da inovação. É o legado que você deixa por gerações, não é uma coisa que você morre com você. Tá? Tem uma coisa que foi dito aqui, que é a cultura do erro. Tá? A cultura do erro precisa ser uma coisa, o erro inteligente, não o erro burro, que é o erro das mesmas coisas. Né? Porque o que acontece, a gente tem um problema cultural. Vocês já foram naquela reunião em que você entra com todo mundo para fazer uma reunião, você pede opiniões, ideias, e fica um silêncio. Sabe por que isso acontece? Porque quando alguém dá uma ideia, e essa ideia, por mais maluca que seja, ou talvez mais genial que seja, seja boa ou fora da caixa, aquela ideia geralmente é utilizada contra o seu autor. Por quê? Porque essa pessoa ela pode ser punida pela ideia. Nossa, olha a ideia que aquele fulano deu. Aquele fulano não merece crédito. Ele deu uma ideia totalmente errada. Mas talvez não se houve visão para enxergar o que existia por trás daquela ideia, ou como ela poderia evoluir. O primeiro capítulo do livro do Philip Kotler sobre a Bíblia da Inovação, ele dedica totalmente a essa cultura do erro. Tá, pessoal? Então, eu deixo esse meu recado. Insanidade é fazer sempre a mesma coisa, muitas e muitas vezes, e esperar os resultados diferentes. Tá, pessoal? Obrigado. Obrigada, Kimura.